Estamos com Xavier Titelman. Mais uma vez, obrigado por estar conosco, ex-aviador militar, especialista em aeronáutica na Air e Cosmos. Ele colocou, na sua opinião, em risco os passageiros do voo AF662 e seus passageiros? Foram mísseis balísticos que foram usados durante esse ataque, durante o ataque do Irã a Israel naquele dia, mísseis que se movem a uma altitude muito alta, muito superior à do tráfego de aviões. Exatamente. Depois, em ambos os sentidos, potencialmente existem mísseis de defesa aérea como os sistemas ARO, dois israelenses que também podem partir do outro lado, e a trajetória deles não é tão balística, não tão alta necessariamente quanto a dos mísseis iranianos, porque vai um pouco mais horizontal, um pouco mais direto, ao invés de ter uma espécie de forma de sino. Portanto, não apenas os sistemas iranianos, mas também potencialmente os israelenses estão envolvidos. E então, no final das contas, a questão é sim, entre aqueles que atiram e aqueles que vão se defender, necessariamente todo o espaço aéreo deveria ser fechado, assim como fazemos quando a Coreia do Norte dispara sem aviso prévio. Estamos em uma situação onde não haveria nenhuma aeronave em voo entre o ponto de partida e o ponto de chegada. Isso é uma certeza. A questão é essa questão do tempo. Mesmo com permissão para voar no espaço aéreo iraquiano, não deveríamos ter solicitado que o avião retornasse? A própria tripulação não teria tido a possibilidade de fazer essa escolha uma vez que estavam cientes? Portanto, há uma cadeia de responsabilidades a ser definida entre a companhia aérea, sua célula de crise e os próprios pilotos. Eles foram informados e deveriam ter dado meia volta por conta própria? Xavier Titelman, há uma pergunta de Dominique Seu. Sim, bom dia. Gostaria de saber como, de uma maneira geral, os aviões são controlados. Sabemos que há cerca de 20 mil aviões voando constantemente sobre a Terra, o que é muito. Houve até mesmo um recorde histórico no último dia, 6 de julho, que havia 145 mil aviões ao mesmo tempo no céu. Como as companhias estão no comando? São placas continentais, centros de controle continentais. Qual é a organização usual? Porque quando dizemos que ele... Com 20 mil a 145 mil aviões voando diariamente, a situação é complexa. A resposta é clara, Alan. Pelo que sei, ocorrem 145 mil voos diários, ou seja, os aviões fazem vários voos. De qualquer forma, as proporções são imensas. Os aviões vão traçar um plano de voo, ou seja, eles conhecem seus pontos de passagem desde o início. Os diferentes pontos de passagem, por exemplo, vou te dar um exemplo real. Um avião da Air France que voltava, se bem me lembro, da Coreia do Sul, enquanto seu voo começava a se acontecer, para voltar para a França, o espaço aéreo do Cazaquistão foi fechado porque os russos tinham que lançar um foguete. Ou seja, o avião fez um desvio que durou horas e horas a tal ponto que não tinha combustível suficiente para chegar a Paris e teve que pousar no leste europeu. Portanto, é comum e frequente termos espaços aéreos fechados que exigem o reajuste do nosso voo para nos adaptarmos à realidade do terreno. Isso pode vir do espaço aéreo e seu destino foi fechado devido ao clima, segurança ou porque estamos em guerra no Afeganistão e não podemos mais atravessar. Ou a companhia aérea comunica aos seus pilotos que a situação mudou e não é mais possível pousar em Beirute devido a tumultos e incêndios no aeroporto, como ocorreu recentemente, e os aviões são desviados para pousar, por exemplo, em Chipre. Esses são exemplos reais que estou dando a você. Portanto, hoje estamos em uma situação, não é a primeira vez, não será a última vez que isso acontece, que redirecionamos aviões. A decisão não é do piloto, mas sim da companhia aérea ou dos controladores de tráfego aéreo que darão a ordem. Pascal Peri, você tinha uma informação adicional para nos fornecer. Sim, de qualquer forma, uma pergunta. Como é que acontece, Xavier, que as companhias do Golfo, especialmente Emirates, Qatar, e acho que a Qantas também, que é uma companhia australiana, e desviar seus aviões, esse é o primeiro aspecto. E segunda pergunta, quando se está no meio, suponha, um piloto, quando se está no meio desses 1.500 quilômetros de travessia, será que ele não está mais seguro em ir até o fim do que fazer meia? Você dirá, meia volta quando estiverem comprometidos, mas não sabemos o nível de comprometimento deles hoje. Já tinham feito metade ou 2/3 do caminho. Pedir ao controle de tráfego aéreo para fazer meia volta a 800 km por hora pode levar 15 minutos perdendo tempo antes da autorização. Em certos casos, seguir em frente é mais rápido, eficiente e menos arriscado. Como mostrado nas imagens no canto inferior esquerdo da tela, vemos foguetes e mísseis prontos para decolar. Finalmente, em Cabo Canaveral, ou mesmo com os foguetes aéreos, temos regularmente esse tipo de imagens que são filmadas por passageiros aviões. Portanto, se isso apenas passar ao longe, tudo bem. A questão é, todos esses mísseis funcionarão? Eles vão permanecer em altitude muito alta? Por fim, a confiabilidade dos sistemas iranianos é questionável. Lá não há risco direto.
Aviões nunca deveriam estar tão próximos desses mísseis, mas uma vez que já estava lançado e engajados, talvez a melhor solução fosse continuar até o destino. Mas como a colaboração entre o Quai d'Orsay, os serviços de inteligência, a Air France e a segurança se concretiza em um momento como esse? Há uma célula de crise no nível de Roissy na Air France, Que funciona. Os controladores de tráfego aéreo trabalham 24 horas por dia, recebendo informações de todo o mundo, da segurança civil, dos serviços de meteorologia e dos serviços governamentais, sendo este último a chave de ouro. Não acredito que os serviços de inteligência estavam muito envolvidos, pois bastava assistir a live do crime internacional naquela noite para saber o que acontecia. A partir do momento em que a informação chega até eles, obviamente tomam decisões, e essa é a verdadeira questão. Há certos voos da Air France, e não apenas do Qatar e das companhias do Golfo, eles deram meia volta, então sabemos que a Air France tinha a informação, e esse avião que atravessou, eu tenho quase certeza que já estava comprometido, e é por isso que eles não disseram para ele dar meia volta. Ele deveria conhecer a situação, ele deveria estimar que era mais seguro continuar do que dar meia volta, e de fato, felizmente para todos, esse avião chegou ao destino correto. A questão é onde o avião estava quando decidiram deixá-lo atravessar. Não temos informações sobre o que os pilotos sabiam, que ordem receberam, nem onde estavam quando isso aconteceu. Pascal Perry confirmou que o avião estava bastante danificado. Elisabeth Martichoux. Eu tinha apenas uma palavra de atmosfera para dizer. Sempre há conversas entre o posto de pilotagem e os locais de observação no solo. Os voos são monitorados. O que me disseram é que a conversa entre os pilotos e o controle no solo era muito peculiar. Não é uma conversa que costumamos ter. Eles desejaram boa sorte com a voz um pouco trêmula, não que no solo estivessem incomodados. Se quisessem... Foram os iraquianos que disseram isso. Boa sorte aos pilotos franceses. E ele sentia que ainda havia um pouco de tensão e riscos. Ele não os enviava para a boca do lobo, mas... Elisabeth Martichoux, isso é assustador. Eu lembro quantas pessoas estavam a bordo? 2 perguntas, se possível. Primeiro, é o serviço de segurança ou o controle de tráfego aéreo que é finalmente responsável pela escolha que foi feita, possivelmente, de fato, de deixá-lo continuar na zona de risco? E segunda pergunta, se eu entendi bem, compreendendo o risco, o ponto de impacto possível, não era no momento do tráfego, mas quando o míssil poderia, em sua progressão no céu, atingir um avião. Caso contrário, ele não... Nenhum risco de colisão entre o míssil e o avião da Air France. Você disse tanto. Para haver risco real aos aviões, eles precisariam passar quase verticalmente sobre o local de lançamento dos mísseis. De qualquer forma, na Marinha, fazemos o que chamamos de limpeza diária. Apenas no caso de um foguete Ariane 5 explodir com pedaços caindo, vamos fechar áreas absolutamente gigantescas no Oceano Atlântico ao largo da Guiana. Então, se os mísseis funcionarem e não passarmos verticalmente sobre eles, eles subirão tão alto que não haverá risco para o avião. Mas, por princípio, essas áreas devem ser fechadas. Novamente, os controladores de tráfego aéreo iraquianos, em contato com os pilotos, poderiam ter ordenado a volta. O Quai d'Orsay também, já que estamos em espaço francês a bordo de um avião da Air France. Os próprios pilotos poderiam ter retornado, então será muito mais difícil estimar a cadeia de decisão e responsabilidade se pilotos e controles iraquianos não agirem. Tivessem decidido dizer não, vocês voltam porque é muito perigoso prosseguir. Eles não fizeram isso, então eles perceberam que o avião já estava comprometido, que já estava no meio do caminho e que ou ele dava a ordem para pousar imediatamente no Iraque, o que não era necessariamente mais seguro, ou ele dizia, vá em frente, boa sorte, atravesse, confiamos em você. Talvez seja isso. Eles sabiam dos mísseis voando, mas não eram eles que tinham que decidir fazê-los dar meia volta. Continuar a viagem poderia ser a decisão mais segura naquele momento do voo. Rittelmann, de fato, várias perguntas. Esse assunto é realmente fascinante, mas é que ele é realmente bastante forte? Jean-Marie Le Guen, uma pequena pergunta complementar. Eu tinha entendido durante o ataque anterior, não o de 1º de outubro, mas quando o domo de ferro tinha jogado um mês antes, eu não... Infelizmente, não me lembro da data. Eu tinha entendido de que a caça americana e francesa, aliás, aquela que está baseada principalmente nos Emirados, ou seja, não muito longe, tinha intervindo de forma complementar contra os mísseis balísticos. Isso aconteceu desta vez?
Isso poderia ter acontecido e complicado ainda mais a situação? Porque podemos ver claramente que naquele momento ter rajadas e então F-35 voando bem no meio do corredor, isso complicava um pouco as coisas, não? Então, na verdade, não são os mesmos tipos de mísseis. O ataque anterior acumulou mísseis de baixa altitude ou drones kamikazes, os mesmos que a Rússia usa contra a Ucrânia e, ao mesmo tempo, mísseis de alta altitude. E foram os mísseis de baixa altitude, que não são mísseis balísticos, que foram interceptados por aviões de caça. E sim, nesse contexto, no ataque de abril, realmente teríamos aviões de caça lançando mísseis à altura dos aviões de linha que passariam pela zona. Nesse caso, todos os mísseis eram de alta altitude, portanto, os aviões de caça não eram relevantes nesse contexto. Lá, São apenas sistemas de defesa aérea. os iranianos não tinham necessariamente nos avisado do que eles iriam fazer. Então, O tempo passa, senhores. Dominique Serri-Plateau fez uma observação. Tenho uma última pergunta sobre isso para você. É a chance de relembrar um elemento contextual, que a geopolítica tem uma influência na circulação aérea. A Air France não sobrevoa mais o espaço aéreo russo desde 22 de fevereiro de 2022. E isso tem consequências, inclusive comerciais, pois as companhias chinesas, eu falo frequentemente sobre controle Xavier, as companhias chinesas recuperaram uma parte do mercado no tráfego entre a Europa e a China, enquanto a Air France é obrigada a Fazer o... Somos complementares nesta última questão sobre o tema. De fato, isso se complica no cenário mundial, porque agora falamos sobre a situação próxima ao Oriente Médio, mas não esquecemos. Aliás, acredito que você esteja na Ucrânia neste momento, Xavier Titelman, é isso? Sim, é isso. Então, se você sabe muito bem como são as questões de sobrevoo relacionadas à guerra Ucrânia-Rússia, está cada vez mais complicado atravessar este planeta? Cada vez mais áreas estão completamente fechadas e apresentam riscos. Quando há guerras e países que lançam mísseis sem aviso prévio, como os testes na Coreia do Norte, eles não avisam mais. Há alguns anos, um míssil norte-coreano passou a poucas dezenas de quilômetros de um avião da Air France que voava casualmente na zona em direção à Coreia do Sul. Assim, as dificuldades estão aumentando. Felizmente, ainda temos avisos prévios interessantes e uma boa comunicação dos serviços de segurança, forças armadas e sistemas de radar que fornecem informações quase em tempo real. Portanto, hoje, quando há um risco, o espaço aéreo é fechado, mas hoje, se não podemos mais atravessar nem a Ucrânia, nem a Rússia, nem todas as zonas que vão entre o Irã e Israel, teremos que passar pelo sul da Arábia Saudita para ir à China ou a Singapura. Isso realmente vai começar a fazer desvios significativos. Vamos voltar a essa informação revelada e divulgada por Pascal Peri neste programa, especialmente com a crônica de Xavier de Giacomoni.